Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje traremos uma pauta um pouco diferente do mundo do empreendedorismo, do mundo dos negócios, do marketing, mas estaremos falando de algo extremamente importante é, no meio digital e algo também importante. Eu trouxe aqui para a gente conversar doutora Rosália Ometo. A doutora Rosália Ometo, ela é advogada há 32 anos, ela é DPO, especializada em Lei Geral de Proteção de Dados, sem juridiquês, graduada e mestre em Direito Civil pela USP, especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Digital, Inovação e Ética nos negócios pela FIA, atuante no direito médico, responsabilidade civil, direito corporativo. Ela participa de diversas comissões estaduais da OAB de São Paulo, Comissão da Família e Tecnologia do IBDFAN, é palestrante, autora de obras jurídicas com 5 certificações internacionais, com destaque para o Exim DPO, atua de forma disruptiva, conectando direito, tecnologia e inclusão. Doutora Rosália, uma honra ter esse bate-papo que, embora o podcast seja sobre marketing, negócios e empreendedorismo, é fundamental conversar com algumas outras áreas, e a área do direito é extremamente importante, e até por conta desse currículo todo é fundamental que a gente possa escutar uma pessoa com uma vasta experiência como a sua. Muito obrigado, Rosália. Eu que agradeço, Gustavo. E a gente estuda um montão de tudo isso aí para a gente conseguir traduzir de uma forma mais simples possível para que as pessoas consigam aplicar no seu cotidiano. Eu tenho que saber o difícil. Eu tenho que Exato. passar de um jeito mais tranquilo para as pessoas poderem fazer o que Perfeito. é necessário. Perfeito. Muito, muito legal. Direito em especial tem essa particularidade, né? É um universo que as pessoas, diferente do marketing, né? Quando eu converso com advogados, Rosália, eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas falam assim: ah, mas, poxa, você está parando de fazer consultoria, você não está fazendo mais consultoria. E aí eu falo assim: não, não estou fazendo consultoria. Aí você fala: mas por que você não está fazendo consultoria? Aí quando eu estou com um advogado e um médico, eu falo assim: cara, ninguém entra na sala de um cirurgião e discute onde ele tem que passar o bisturi. Ninguém pega o contrato e discute com o advogado as formas como o advogado escreve o contrato. E o marketing não. O marketing, todo mundo já viu um stories, já viu um vídeo, uma live no YouTube que sabe fazer melhor. Então, por que que você está contratando um especialista se no fundo você está dizendo que você sabe mais que o especialista? Você só quer um executor? E na área do direito, na área médica, a gente ainda, de uma certa forma, né, nós usuários e consumidores, respeitamos esse profissional. Então, a gente entende que é um universo tão difícil, tão complexo de adentrar, que a gente prefere ter um profissional ali para olhar para aquela situação e poder nos ajudar, nos dar uma orientação, etc e tal. Então, é muito bacana que você possa estar aqui para trazer para a gente numa linguagem mais palatável essas questões. E até para começar, Rosália, eu queria pedir, Hum. né? Você é uma pessoa com conhecimento muito grande sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Explica para nós, então, né, a relevância, né, a importância, né, o papel da Lei Geral de Proteção de Dados para os usuários e para as empresas, né? Por que que nós devemos ter um olhar, uma atenção no sentido de importância para a Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que a primeira questão importante é saber que, assim como o marketing, também tem alguém que faz coisas do direito e da LGPD. A tecnologia hoje traz muitas possibilidades. A IA generativa tem trazido muitas situações. Qual a diferença para um especialista? Ele vai saber aplicar de uma forma mais adequada e mais profunda na realidade do seu negócio. Porque quando você coloca. No passado, a gente tinha modelos de contratos que a gente comprava na papelaria. Funcionava? Funcionava. Mas funcionava tão bem para a sua necessidade? Nem sempre.
Então, você achar que uma IA generativa ou alguém falar alguma coisa, começar a fazer picado, se isso vai resolver a sua vida, talvez não. Talvez o barato saia caro. E o investimento na prevenção ainda não é uma cultura do brasileiro. Ele deveria investir porque sai muito melhor, você consegue melhorar, fazer uma alavancagem nos seus negócios, porque você começa de uma forma organizada e aí você consegue crescer. Muitos pequenos empreendedores acabam quebrando, fechando seus negócios, porque não fizeram algumas partes do marketing, de todo o trabalho que você sabe muito bem, mas algumas coisas que não estavam preparados na área do direito. E uma delas é a LGPD. A LGPD, ela é um benefício hoje. Ela é algo que as pessoas, é um direito, não é mais um privilégio. Vou explicar. Os nossos dados sempre estiveram por aí. A gente nunca se deu conta. Qualquer lugar que a gente vai, pede um monte de informações para os nossos cadastros. E a gente nunca perguntou para onde eles vão. O que eles vão fazer com isso? As empresas achavam que esse banco de dados que ela vai fazendo era dela. Tanto que vendia, você recebia um monte de mensagem, ainda continua recebendo, de um monte de lugar que você não tem a menor ideia como é que chegou nos seus contatos. E hoje a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger as pessoas. Então é uma ingerência do externo dentro da empresa. Se a empresa não estiver organizado, o titular, que é a pessoa, que é o consumidor, que é o beneficiário, são todos esses nomes que cada lei trata de um jeito, mas é a pessoa física. Ela tem o direito de saber como você utiliza os dados dela, se você utiliza, para onde, para quê, por quanto tempo. Então, uma série de informações que todas as pessoas têm direito de receber de qualquer empresa, de qualquer tamanho. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é unânime, é para todo negócio que tiver proveito econômico, ou seja, para todo mundo. Só tem algumas exceções que diz respeito à pesquisa acadêmica, à atividade de jornalismo direto e segurança pública. Então, essas são umas exceções que não entram. No mais, tudo abrange. E o que a gente tem que saber? O que é dado pessoal? O que ela protege? São os dados das pessoas físicas. Dado de pessoa jurídica não entra. O que vai entrar são os dados das pessoas que trabalham dentro da PJ. Então, o CNPJ não tem, é público. O nome da empresa é público, mas os dados do diretor e dos seus funcionários não. Então, você tem que restringir. O usuário, que na lei chama titular, vamos pensar, titular sou eu, titular de alguma coisa. O que a empresa A faz com os meus dados? Eu posso mandar um e-mail, ligar, tem que ter um canal de comunicação específico, toda empresa tem que ter esse canal de comunicação específico, que não é o compliance, não é o contato, não é o saque, é algo dedicado direto para a privacidade. A empresa tem que informar imediatamente se tem ou não tem dados de você. E de forma completa em até 15 dias. O que ela pode fazer? Ela pode fazer algum tipo de verificação para saber se você é você mesmo.
como a gente faz algumas verificações quando a gente vai em algum banco, quando a gente vai entrar em alguns aplicativos que tem nossos dados para que isso não vaze. É por tudo isso que começou a ter esse cuidado. As pessoas estão percebendo dentro dos seus celulares que tudo ficou mais cheio de tenho que dar mais consentimento, eu tenho que clicar mais nas coisas. As pessoas clicam, mas não leem. E elas podem ler. E por que elas não leem? Porque é chato, porque é difícil, porque as pessoas não facilitam. Mas essa lei ela veio também para dizer, tem que explicar de uma forma simples. Quem hoje, a empresa que tiver hoje, essa consciência, ela vai agregar valor. Por quê? A lei já está vigente desde 2000, ela nasceu em 2018, está vigente desde 2020 e está vigente está valendo as aplicações de multa, penalidades da lei desde 2020. Então, há 5 anos, qualquer empresa pode ser avaliada, ter uma notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para saber se ela está adequada, se ela está cumprindo os papéis dela. Quais são as 3 áreas que a LGPD tem que cuidar? A área de processos internos, que são dentro da empresa, como é que os dados circulam, as pessoas, como as pessoas trabalham com isso, e a tecnologia. Trocando em miúdos, o pessoal da TI vai ter que fazer um monte de controle para que a tecnologia não seja uma porta aberta para algum invasor. O jurídico vai ter que cuidar dos contratos, das políticas, dos códigos de conduta, para fazer a regra interna para as pessoas cumprirem. E você vai ter que treinar essas pessoas que estão na frente do computador e dessas regras para cumprir. Porque você pode colocar a melhor tecnologia do mundo. Se quem estiver na frente dela não entender que ele não tem que clicar em certos links que podem ser maliciosos, vai cair tudo para a terra. O pior vazamento de dados que teve, faz recente aqui, foi no início, faz algumas semanas, lá no Pará, teve mais de 100 milhões de reais que um banco perdeu. Foi com a ajuda de um gerente que colocou uma situação que facilitava a porta para os comparsas entrarem e conseguir era Keylog. Keylog é um tipo de inteligência, de hacker, que enquanto você digita, ele fica sabendo aonde que você digitou, daí ele consegue capturar as suas senhas. Por isso, senha é importante. Esse negócio de duplo fator de autenticação é tão chato. Pior é quando seus dados são hackeados. É bem pior. Então, assim, quando você acostuma, você percebe que isso é uma segurança para você. Então, as empresas elas precisam se organizar para se adequar, porque em algum tempo o mercado vai cobrar, os grandes players vão cobrar a adequação e você vai perder, você vai deixar de ser fornecedor para os grandes se você não tiver adequado. É uma onda que virá. Ela já começou. E a outra questão é você enquanto pessoa física. Você ficar atento e questionar o que vão fazer com seus dados. Não é que não pode utilizar. A regra geral é consentimento. Eu preciso dar meu consentimento. Principalmente no marketing. O marketing eu vou dar o meu consentimento de utilizar aqui a minha experiência, a minha navegação num site de compra, por exemplo. Eu posso customizar os cookies. Não, eu não quero que ninguém fique fazendo análise do que eu navego dentro desse site, desse e-commerce.
Esse é consentimento puro. Eu posso tirar a qualquer tempo. E a pessoa tem que descartar meus dados. E ela tem que comprovar que descartou. Agora, tem outros dados que, se precisasse só do consentimento, iria parar a empresa. Por exemplo, eu preciso de dados dos funcionários. Eu preciso de dados, até dados sensíveis, que são dados de saúde, de raça, de religião, dificilmente hoje se pede. Mas esses dados, eles têm uma proteção a mais. Mas aí eu tenho o que a gente chama que é uma base legal, ou seja, eu tenho uma justificativa para dizer o porquê que eu estou pegando aquele seu dado. Eu tenho que explicar para você, titular, por que eu estou pegando o seu dado. E eu não posso pegar seu dado para uma coisa e usar para outra. Isso é um direito hoje. É um direito do titular, que vai começar a aumentar, assim como a população começou a compreender quando teve o Código do Consumidor, que ele poderia reclamar, que ele poderia cobrar. Então, para você que está nos assistindo agora, pense, reflita, quando pedirem os seus dados, e se você estranhar que aquilo não combina muito, ou é muito, por que eu preciso dar RG, data de nascimento, endereço, CPF em qualquer loja? Um nome, um e-mail para receber alguma informação, um WhatsApp, até combina. Mas para que é o meu RG hoje em dia? Até para um sorteio, limita-se ao CPF. Não precisa pegar meu RG. Então, esse monte de informação que as pessoas estão acostumadas a pedir, nem sabem por quê, nós, titulares, podemos questionar e falar assim, olha, por que você está pegando? O que você pretende fazer? E começa a ter uma reflexão em relação a isso. E loja faz isso bastante, né? Faz. E é a ponta do iceberg, né? A loja, ela vai ter um volume pequeno. Mas pense em lugares maiores. Esses grandes players que as pessoas, em geral, não têm noção do que acontece por detrás da tela do computador. O que acontece nesses sites de relacionamento? As informações circulam. Tem. Então, isto é uma coisa que as pessoas não refletem. E as empresas, elas só fazem, na grande maioria das vezes, se tiver algum tipo de pressão do mercado ou algum prejuízo que ela ocorreu. Foi sequestrado os seus dados, ela não consegue mais trabalhar, ela tem que dar um jeito. Então, ela vai correr atrás do prejuízo. E isso não é legal. Até aproveitando então, Rosália, quais são as punições para quem não está em conformidade aí com a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é um fim em si mesmo. Então, você não vai conseguir dizer, olha, eu estou 100% adequado, porque ela é um mecanismo vivo. Os processos modificam, as exigências vão se modificando. O que acontece com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem administrativamente uma série de penalidades. Começa com uma advertência, tudo isso é através de processo administrativo. Então, você vai ser notificado, você vai ter prazo de defesa e o final vai ser alguma ou absolvição ou a punição. Nessas punições vai ter uma gradação. Você fez alguma coisa, qual o tamanho do prejuízo, o que vazou, a quantidade de dados que vazaram, a inadequação, foram fazer alguma auditoria e a inadequação você não tem organizado no seu site aviso de privacidade, você não tem canal de comunicação, você não tem o nome do DPO, que a maioria das empresas precisa ter uma pessoa especializada em LGPD, que é o DPO,
que é o nome chique, que é o nome que se usa lá na Europa. Aqui o nome é encarregados de dados pessoais, que não é privativo dos advogados. É comum ser advogado ou pessoal da TI, que combina muito essas duas funções. Dentro dessas penalidades, você começa com advertência, depois você vai para a multa. A multa, ela tem a publicidade, que é muito ruim. Então, você tem a advertência, a publicização, então, coloca-se em locais de grande circulação que houve vazamento, o que, que aconteceu. A multa, ela tem um limite de até 2% do faturamento bruto do ano anterior da empresa, até 50 milhões de reais. E tem também as multas recorrentes, as multas diárias. Então, assim, dependendo do grau. E o pior de tudo, que daí tem mais gradação. A NPD pode chegar a bloquear e acabar com o seu negócio, simplesmente proibir que você use o seu banco de dados. E isso quebra qualquer empresa. Eu acho que chegar no limite final, acho que precisa estar um negócio bem ruim. Mas vai ter alguém que vai receber isso. O que se observa também na hora de fazer uma aplicação de uma penalidade? Vai olhar se o operador e o controlador, que são as empresas que têm que cuidar dos dados, se elas fizeram alguma coisa, se elas tiveram colaboração, se elas colaboraram com a investigação, se elas fizeram alguma coisa, qual foi o nível de maturidade em que ela estava, tudo isso vai ser analisado. Então, quem não tem nada, ter alguma coisa já melhora. Ter bastante é o ideal. Ter tudo, ninguém vai ter. Ninguém vai ter, porque tecnologia muda a cada dia. Então, você tem que ir atualizando também. Mas você vai ter o melhor possível. Só que as pessoas estão muito para baixo do possível. As pessoas nem sabem o que é LGPD. Confundem siglas. Falam, eu não tenho esse negócio da TI, eu não preciso. Não é uma questão de TI, é uma questão de dados pessoais e nenhum negócio gira se não tiver dados de pessoas. Vão ter dois tipos de dados, dados de negócio e dados de pessoa. Mas sem o dado das pessoas, você não consegue fazer negócio. É interessante você comentar isso, porque a lei entrou em vigor quando mesmo que você comentou aí, Rosália? 2018. É, Ela foi promulgada em 2018. 2018, ela passou a valer em 2020, com as É. multas também. Então, eu lembro que era engraçado, porque assim, foi um período que você via, pelo menos no mundo do marketing ali, dois tipos de cenário. Ó, a lei tá aí, vai, tipo, sei lá, mês que vem começa, né? Uhum. E aí você tinha dois tipos de perfil, né, de empresário. Aquele que ligava o dane-se e falava, vou aproveitar então que a lei não está em vigor para fazer tudo de errado. Então, assim, pegava cadastro de usuário, fazia spam, disparava e-mail à torta à direita, fazia um monte de loucura. E você via uma concentração menor, mas você já via alguns empresários falando assim: bom, já que a lei vai entrar em vigor data tal, então vamos aproveitar para já nos organizar agora. Porque quando entrar em vigor, a gente já não sofre mais as consequências. Então, eu lembro disso claramente, assim, você via um excesso de disparos de e-mail, mensagens em celular, tudo que estava meio que fora desse universo do que seria permitido, né? A mídia programática na época estava forte, trabalhando com o que a gente chama de third party, que é quando você faz uma publicidade, mas você usa dados de terceiro. Então, por exemplo, existem empresas que eu posso chegar e anunciar dizendo: eu quero pessoas da região de Piracicaba que tenham a idade tal e tal e tal e que estejam na base da Serasa com o CPF limpo. Mas eu não vou ter acesso aos dados da Serasa.
Existe uma empresa que cuida dessa ponte entre o cliente, anunciante e a base do Serasa e que vai fazer com que a minha publicidade possa de repente chegar em você porque você é o público-alvo que eu quero. Mas era pouquíssimo isso, era muito pouco, né? Assim, eu acho que como a gente não vê muitas notícias, a gente não fica sabendo de muitas notícias de punição, de pagou multa, pagou isso, pagou aquilo, a gente fala assim, ah, então tá tudo bem, né? Tipo, a gente põe o site no ar, esquece de colocar lá as informações sobre cookie, o que que a gente vai fazer com aquelas informações, a gente simplesmente vou usar uma Só expressão aqui vai. bem vulgar, mete o louco, né? A gente mete o louco e não tá nem aí. E aí é bom que você venha esclarecer pra gente, porque depois o barato sai caro, né? Você vai economizando, 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 mas tem uma hora que fica caro, né? Fica muito ruim Vai você. ficar e às vezes pode inviabilizar o negócio. É, O que que eu vejo? O grande, a empresa grande, ela tem uma estrutura e ela roda mais fácil a adequação da LGPD nos seus negócios. O pequeno, ele tem mais dificuldade porque ele acha que isso aqui é só gasto, mas eventualmente, se ele faz, ele vai ter alguns benefícios além. Vou dar alguns exemplos. Eu faço adequação de algumas pequenas empresas de pequeno porte. Qual é o benefício? Só de você começar a analisar quais os seus processos internos, você começa a enxugar a tramitação interna. Você ganha tempo. Você só vai pegar o dado que precisa. Você não precisa, por exemplo, eu estava comentando assinatura de contratos digitais. Tem um determinado plataforma que você pode rubricar. Leva um tempo enorme. Não há necessidade, porque a rubrica era algo que você utilizava para possibilidade de falsificação, de prevenção de falsificação de documentos físicos. No digital, se mudou uma vírgula, o número que se chama hash, ele vai mudar. Então você não precisa de várias rubricas. Isso é economia de tempo. Isso alguém que é especialista vai dizer, olha, você não precisa. Você não precisa mais de duas testemunhas. Então, tudo isso economiza seu tempo, economiza esforço. Você demanda esforço para a coisa que é o objetivo do seu negócio. Você faz revisão dos seus contratos. Você faz revisão da parte da TI. Quantas pessoas têm os sites porque algum menino fez, algum primo, algum sobrinho e tal, e não sabe o domínio, não sabe a senha. Então, tem muita coisa que o pequeno fazendo, ele vai deixar o negócio dele organizado de uma forma que ele nem imaginava. É o que eu mais escuto dos pequenos. Eu não sabia que era tudo isso que eu precisava fazer. Mas se você faz de pouco, aproveitando a possibilidade que a máquina burocrática do Brasil, ela não é tão ágil, porque na Europa ela é muito mais ágil. Então, a velocidade que as empresas tiveram que se adequar foi muito real. Aqui as pessoas vão postergando, vai procrastinando até a hora que dá ruim. E por que dá ruim para você? Porque vai ter a lei de Murphy, que em algum momento vai ter um robô que vai estar pesquisando na internet, vai cair no seu site e vai falar: olha, não tem o básico aqui. Ó, NPD, tá aqui, você já pode mandar um monte de notificação. Você pode ter o seu grande, para quem eu já fiz empresa que estava desesperada porque tinha que organizar tudo porque ele fazia software para banco. E ele não tinha organizado nem os contratos de trabalho. é, Então ele estava para perder o maior cliente dele porque não estava adequado. é E isso vai começar a acontecer. grave. Bom, Rosária, muito obrigado aí pelas considerações sobre essa parte inicial aí de Lei Geral de Proteção de Dados. E, obviamente, Rosália, você sendo
advogada e uma excelente advogada, tem um assunto que não tem como a gente não falar, né? É claro que no mundo do digital, falar da Lei Geral de Proteção de Dados, trazer isso à tona é muito importante, mas assim, tem um assunto que talvez seja tão importante quanto a Lei Geral de Proteção de Dados e que é e é importante antes da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí no mundo do empreendedorismo, no mundo do marketing, das prestações de serviço, independente do tamanho de empresa que você tenha, ou seja você um profissional liberal, a gente acaba não dando muita atenção, que é a questão de contratos, né? Muita gente gosta de fazer relações comerciais, a gente usa um termo chamado no fio do bigode, né? Oh, E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos, né? As vantagens de você ter o contrato, ter um advogado fazendo um contrato para você, aí mais uma vez você pode voltar lá na sua fala inicial, né? Olha, se você for lá no GPT, ele vai gerar um contrato para você, sim. assim como a papelaria antigamente vendia o contrato. Mas é um contrato que talvez tenha uma série de lacunas, de brechas, para que a pessoa também possa se beneficiar daquele contrato que talvez não vá ter tanta validade quando ela for dizer que não vai cumprir aquele contrato. Então, qual é o grande diferencial aí de um advogado tá fazendo um contrato em cima da prestação de serviço que você faz, tanto para quem está contratando serviço quanto para quem está oferecendo, né, o serviço, sendo prestador de O serviço. contrato, você só vai dar valor para ele quando dá ruim. Exatamente. E como o advogado está muito acostumado a chegar ao cliente que teve algum problema no negócio, alguém não pagou, alguém não entregou, deixou passar, veio com defeito. Como é que você resolve essa questão? Você É, resolve essa questão com o que tiver no contrato. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui interessante. Uma vez eu escutei assim, eu falei, não, mas eu vou fazer o contrato e te mando o contrato para você assinar. Era uma prestação de serviço que eu ia fazer. Aí o cara olhou para mim, né? Aquela coisa muito gente boa, do Rio de Janeiro, tudo brother e tal. Aí o cara falou assim, pô, contrato, cara? Pra que contrato? Contrato é coisa para advogado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pois é, e já que eu não sou advogado, eu não quero correr o risco de ter que precisar de um. Então eu vou fazer contrato e vou te mandar o contrato. E você tem a possibilidade de você fazer contrato padrão. Você contratar um advogado, você tem alguns tipos de prestação de serviço. Às vezes você tem um só, com algumas variações. Contrata para fazer um contrato padrão e você vai ter adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, precisa estar ali algumas cláusulas, algumas coisas, dependendo do negócio, um pouco mais profunda, um pouco mais básica, mas você vai ter que ter. Você vai ter que ter regra do jogo, você vai ter que ter assim, quem paga, quanto paga, por que paga, qual os juros, se der ruim, qual é a indenização, o que que um faz e o que que não faz, porque às vezes você acha que você contratou um serviço e ele não está dentro do que o prestador de serviço entendeu que é o que estava contratado. Então, é muito importante num contrato também estabelecer o que não é objeto daquela negociação. Aqui está dentro, aqui está fora. Prazos, possibilidades de multa, possibilidades de cláusula de indenização. Dependendo do volume, você vai ter um SLA, que é a medida de controle da entrega, especialmente em tecnologia, algumas coisas, assim, ó, quantas horas para você resolver o meu problema? Então, tem medidas e gradação. Na maioria dos negócios, o que falta é organizar o que realmente vai ser entregue e o que não vai ser entregue, o valor das multas. E o que acontece, eventualmente, você está fazendo um serviço, você vai falar assim, ó, se ele terminar, ele deixou de pagar por 30 dias, eu vou parar de oferecer o serviço.
eu vou cortar o serviço. Se você não coloca, fica mais complicado. E quando você vai terminar a prestação de serviço? Você tem que saber quanto tempo você tem que avisar antes para romper esse contrato, para não ter multa. Então, você contratar a partir de um documento organizado, você vai ter muito mais facilidade. E o que, que as pessoas fazem? Algumas coisas que a gente sempre viu. No geral, as pessoas sabem que tem que ter duas testemunhas para assinar os contratos. Raras vezes eu vi um contrato com duas testemunhas assinadas. Tinha as duas partes, ou às vezes faltava uma, a outra não tinha assinado e as duas testemunhas estavam em branco. O que, que esse contrato é? Eu vou ter que, se acontecer alguma coisa que dá errado, eu vou ter que entrar no judiciário, eu vou ter que provar que eu fiz aquele negócio para depois executar e receber, se receber. Se eu tiver com as duas partes assinando, com duas testemunhas, quando for contrato em suporte papel, documento físico, eu pulo essa fase de saber se eu fiz ou não fiz o negócio, eu vou direto para a execução. Então, isso é uma coisa que o advogado que sabe. E o digital hoje, se você constrói ele no digital e as partes assinam digitalmente, Gov.br ou qualquer outra plataforma, você pode ir direto no judiciário e você não precisa ter testemunha. Poucas pessoas falam disso. É, Então, isso vai facilitar o seu negócio e executar quando der errado. Eu já recebi grandes negociações que eu já fiz, ah, quando estava, algumas discussões eram sobre a multa. Nossa, essa multa está muito pesada. Eu falei assim, mas se você cumprir, não vai ter problema nenhum. você não vai pagar muito. Né? Você não vai pagar multa nenhuma. Então, se você está tão preocupado assim, então quer dizer que você está com medo de não cumprir o que você tá falando aqui comigo? Em geral, a pessoa ficava assim, porque se acha muito ruim das multas grandiosas. Interessante. Mas se você fizer tudo certo, não vai ter multa, não vai ter execução, não vai ter nada. Vai correr belezinha. Já é famoso sinal de alerta, né? Porque a pessoa está preocupada com Sim, o valor da multa, você já está querendo dizer alguma sim. coisa. Tem um ponto Agora, interessante, eu vou Rosário. dizer uma coisa interessante também. Tem advogado que fala de um jeito difícil, que dificulta a tratativa. Então, tente sempre ver alguém que vá conseguir entender o seu negócio para traduzir aquilo num contrato que você entenda. Que não adianta nada você ter um contrato que você não entende o que está ali dentro. Que quem não entende a regra do jogo não consegue cumprir ela. E o Isso é advogado um às ponto vezes tem, interessante. e advogado às vezes gosta de trocar seis por meia dúzia. É, assim, uma vez eu escutei uma menina, ela era advogada, ela era casada com um amigo meu, e a gente estava, acho que alguém estava precisando de um contrato, e aí eu falei assim, ó, tem a Tatiana, vou indicar a Tatiana. Indiquei a Tatiana. E aí ela falou assim: Ah, eu cobro. Acho que ela falou assim: Ó, cara, como é pra você, teu amigo e tal, não sei o quê, na época, R$ 800 isso. Acho que era tipo como se fosse o valor de um salário mínimo. Ela falou assim: Ó, vou escrever o Uhum, contrato, vou mandar o contrato pra ele ler, com as cláusulas e tal, não sei o quê. Acho que era isso, tá? E aí eu falei assim, aí eu mandei pra ele, ele falou assim, pô, Gustavo, não vai rolar não e tal. Tá meio puxado aqui pra mim e tal, não sei o quê, mas agradece e tal. Aí eu falei assim, ó, Tatiana, ele mandou agradecer e tal, mas ele tá meio sem grana e tal, falou que pra ele tava meio complicado. E aí ela falou assim, não, tudo bem, sem problema. Aí a gente tava falando de outro assunto, ela falou assim, é muito comum no mundo do direito as pessoas acharem que a gente cobra caro pra fazer as coisas. A questão, Gustavo, ela explicou uma coisa muito interessante, né? Ela falou assim: nem todo advogado trabalha da forma como eu trabalho. Mas ela falou assim: Gustavo, quando eu cobro um salário mínimo para fazer aquele contrato, a pessoa provavelmente ela não consegue perceber o valor, porque ela fala assim: pô, ela conhece os termos técnicos, conhece a lei e ela só escreveu duas ou três folhas.
pô, um salário mínimo. Só que o que ele não entende, Gustavo, é que como eu escrevi o contrato e eu tô cobrando aquele valor para ele, na hora que a empresa não entregar o que está combinado ou ele não entregar o que está combinado, naquele valor está incluído eu ir lá e defender ele, ou eu ir lá e cobrar do cara. Tem advogado que simplesmente fala assim: ah, te cobro, me dá aí a caixinha de cerveja e eu faço o contrato para você. Só que aí, quando dá o problema, o cara nem lembra o que ele escreveu, e aí ele fala assim: agora é tanto para te defender. E aí muitas vezes o cara fala assim: pô, mas esse valor todo para defender. Então ela falou assim: ó, eu quando tava cobrando aquele valor na época, tem, sei lá, tem mais de 15 anos isso. Ela falou assim: Gustavo, é porque eu já estava cobrando para redigir o contrato e para caso ter algum problema no contrato, eu defender aquilo que eu escrevi. Isso, isso é uma coisa que tem que ser combinado, porque às vezes você é contratada só para redigir o contrato e não Entendi. para as consequências. Mas o que é combinado não é caro. O que você combina com o seu advogado não é caro. Combine antes, Pois pergunte é. antes. As pessoas às vezes também não percebem que tem assuntos que são mais complexos do que outros. Assuntos que eu vou ter que pensar mais em como fazer a tradução desse imbróglio num contrato para melhorar para as duas partes, porque o contrato tem que ser equilibrado. Tem muito contrato que é abusivo de um lado? Tem. Você pode assinar esse contrato? Pode. Mas você deve conhecer quais são os seus riscos. Às vezes, você vai contratar com grandes setores que a gente chama de contrato de adesão. Você não muda nada naquele contrato. Qual é a importância de você ter um advogado? É para saber o seu risco. O que você tem que prestar atenção para você não entrar pelo cano naquela negociação. E nós, advogados, temos uma tabela. Cada estado, dentro da sua OAB, tem uma tabela de honorários, que é um balizador Legal. para nós, advogados. Então, assim, e é pública. Você pode entrar na internet, buscar lá, do seu estado, no Rio de Janeiro, OAB Rio de Janeiro, tabela de honorários. OAB São Paulo, tabela de honorários. Do Ceará, tabela da OAB do Ceará. Porque tem a ver com a regionalidade. Às vezes é um preço mínimo, às vezes é um preço mínimo mais uma porcentagem de algo. Então, um contrato de um imóvel não vai ser o mesmo preço de um contrato padrão de uma prestação de serviço de uma design de interiores, É. entendeu? As Então, responsabilidades mudam, né? sim, sim, porque você também está auxiliando, porque o valor do negócio envolvido é Isso. gigantesco às Pois é, vezes. pois é. Então, tem essas nuances. Mas o pequeno empresário, se ele olhar isso como um investimento, ele começa com um contrato padrão, em que ele sabe o que ele vai cumprir, o que ele vai ter que pedir, o que ele vai cumprir, quando, e se ele não quiser mais aquele cliente ou aquele fornecedor, o que ele tem que fazer para romper? Às vezes você tem que mandar notificação com 30 dias, às vezes é com 60, às vezes é com 180. Às vezes você, se é um contrato de prazo determinado, em que você quer acabar antes, vai ter que pagar metade das parcelas ainda que vão vencer. Então, tem todos esses detalhes que você tem que analisar, que deveria analisar. E tem uma coisa hoje em dia que é muito legal, que é o Visual Law, que é o design funcional aplicado aos documentos jurídicos. Então, ela é uma soma dos designs gráficos com toda a experiência de UX que o marketing tem Legal. para chegar na elaboração de um contrato que ele tenha uma linguagem facilitada, ele seja visualmente mais fácil, que a gente chama de conforto cognitivo, e não ser aquela coisa que é uma ata chatérrima que você lê. Tem contratos que a gente lê de 50, 60, 100 páginas. Se ele for diretão assim,
é cansativo até para quem é técnico. Então, essas novas formas têm contratos para as pessoas que têm dificuldade, que tem muitos ícones para facilitar saber, olha, aqui contrato de locação. Dependendo da pessoa, você faz um contrato de locação em que você consegue identificar, olha, aqui é o preço do aluguel, aqui é tanto, com um monte de informações visuais que não é só uma corzinha, não é só um ícone. Cada situação ali é pensada para que o usuário consiga ter uma compreensão melhor daquele contrato. Então, é algo bastante interessante para quem é do marketing, para quem é do direito, essa nova visão também do Visual Law. muito legal mesmo. Doutora Rosália, uma honra conversar aqui com você sobre esses assuntos tão pertinentes, tão importantes. Queria agradecer, pelo papo, pelo desenvolvimento aqui, como foi. Fui realmente muito feliz. A gente se fala aí com uma certa frequência e é sempre bom ter gente muito inteligente como você trocando uma ideia e trazendo esclarecimento aqui no Marqueteando. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esclarecer tantas coisas aqui. E pode ficar tranquilo que quando eu fizer o corte aqui para marcar no LinkedIn, eu ponho lá o seu LinkedIn para todo mundo começar a Show. seguir você aí. Eu agradeço demais, Gustavo, porque é muito bom poder falar de uma outra forma, de algo que eu acho que pode agregar para as pessoas. E eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para que possa muitas pessoas entenderem pelo menos o jeitão da coisa. Não, tá ótimo. Ajudou bastante, sim. Ficou de uma maneira muito mais clara do que normalmente quando a gente conversa dentro dos escritórios de advocacia aí mais tradicionaisões, É, tá? Rosália, tá mais uma joia. vez, obrigado. Um beijão grande aí, tudo de bom. Muito obrigada.